Então vamos ler mais um texto da palavra de Deus, que vai se encontrar no livro, segundo a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 a 8. Vamos ler. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Nos observe, já falamos tantas vezes, já falamos desse versículo. A Bíblia mostra que Paulo foi um dos que escreveu mais na Bíblia. No Novo Testamento, Paulo escreveu 13 cartas, entre cartas e epístolas. E conta a história, a trajetória dele desde Atos dos Apóstolos. Como Paulo foi preso, como ele era perseguido, como ele era perseguidor, depois passou a perseguido. Certo é que aquela história toda, Paulo termina indo para Roma e sendo preso. A prisão de Paulo não era porque havia cometido algum delito, era por questões de discordâncias, por questões religiosas. Paulo havia agora se tornado o inimigo dos judeus que não creem em Cristo. Certo é que todos de Roma já sabiam disso. A guarda real, chamada a guarda pretoriana, desculpe a frase estava errada, sabia que Paulo estava preso, não porque havia cometido algum crime, mas por questões religiosas. Então, e aquela guarda real amava Paulo. Aí, para todos que conhecem a história de Roma, para todos que estudaram a história geral, não precisa da Bíblia, para o que eu vou citar, não precisa da Bíblia, porque a Bíblia não cita, quem cita é a história geral. Na história geral conta que Roma pegou fogo. Certo é que em 9 dias entrou em chama 2 vezes. Aí vamos entrar para Paulo. Naquele tempo, todas as grandes catástrofes, havia uma associação com o pecado de alguém. Foi por isso que quando Jó foi atingido, as pessoas culparam Jó, porque era natural que aquilo fosse assim. Então Roma em chama, o seu imperador não sabia o que fazer. Porque o povo já estava se levantando contra ele, e ele agora tinha uma carta na manga, era culpar Paulo por aquele acontecimento. Aí então ele mesmo condena Paulo à morte, ele mesmo, o imperador, condena Paulo à morte. E disse o povo que aquele mal que estava acontecendo em Roma, a causa era Paulo. A causa daquele mal. Como a guarda pretoriana amava Paulo e sabia, alguém foi até Paulo e contou a Paulo o que havia acontecido. Certo é que aquele soldado correu o risco de morte e avisar antecipadamente a Paulo. Era como que fosse, era um segredo. E quando ele conta a Paulo, Paulo não se desespera, porque em outros momentos Paulo já desejara morrer. Paulo disse que morrer para ele era ganho, morrer era lucro. Mas se no corpo ele pudesse ganhar ainda algumas almas para Jesus, por isso que ele ficava. Ele estava em aflição.
querendo morrer e querendo ganhar mais alma. Então a morte, para o fiel como Paulo, não é o fim, é o começo de todas as coisas. Eu já disse que na morte é um grande cruzamento. Sempre que eu falo do velório, eu digo que a morte é o encontro de uma vida pequena, de 60, 70 anos, é o cruzamento com uma vida eterna. Que esta vida eterna pode ser de gozo ou de sofrimento, pode ser com Deus ou sem Deus, mas certo é que o cruzamento é a morte. É como se a morte é uma porta. É uma porta que pode dar para dois lugares diferentes. Pode dar ou para o inferno ou para o paraíso. Não que esteja ninguém no inferno. As pessoas que morreram sem Cristo estão no Hades ou no céu. E as pessoas que morreram com Cristo estão no paraíso. Não há ninguém ressuscitado no céu, nem um morto no inferno. Mas não é isso? E Paulo, em vez de temer, de chorar, se lamentar, Paulo diz: acabei o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Aí vem para nós. Imagine, irmãos, se fosse eu que recebesse essa notícia, que amanhã eu estaria morto. Quão grande seria o meu desespero? Paulo não. Paulo já conhecia o que esperava. Paulo levou a vida de santidade tão grande, de autoridade, que Deus leva Paulo, a única pessoa da história da Bíblia, que Deus levou e mostrou as coisas do céu. Não conheço outra, foi Paulo. E o que Paulo viu era tão grande, era tão esplêndido, tão maravilhoso, que ele não se atreveu a dizer que foi ele. Ele diz apenas que conhece um certo homem, se no corpo não sabe, se é espírito também não sabe. Certo é que ele diz que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não era lícito contar. E depois disso, Deus deu a ele uma espinha na carne, que ele disse que um filho de Satanás esbofetava ele 3 vezes ao dia. Foi Paulo que disse. Então esse Paulo, quando ele recebeu a notícia da hora da morte, que iria morrer, ele diz: eu combati o bom combate, acabei minha carreira, mas guardei a fé. Então, irmão, guarda a tua fé. A tua fé é o combustível que te leva até Deus. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você que conhece a palavra de Deus, para você que se desviou e está no mundo, e para você que se desviou dentro da igreja, que está cantando, que está pregando. Se você morresse hoje, qual seria o destino da tua alma? Certo é que depois que eu cruzar essa porta, vamos dizer assim, este portal, que a vida é um portal, quando fechar os olhos, a pessoa vai acordar. As coisas são automáticas. Enquanto se chora velando o corpo frio, o espírito ou está em gozo ou está em tormenta. Porque a passagem foi automática. É fechando os olhos aqui. E em frações de segundo, que é difícil de se medir, em frações de segundo, ele vai acordar ou no Hades, pensando que é um grande pesadelo, e percebe que é real, ou no paraíso, lugar de gozo. Mas certo é que depende de tudo isso das nossas escolhas. As nossas escolhas irão nos falar com quem e onde passaremos a nossa eternidade. As nossas escolhas vão falar por nós.
Então não é Jesus que vai determinar. Recentemente eu conversando com o presbítero, ele disse, ninguém pode me julgar, quem me julga é Deus, alto lá. Quem te julga é a palavra de Deus. Deus vai te sentenciar agora, no final, porque a Bíblia diz que após a morte, segue seu juízo. Após a morte, segue seu juízo. Mas a salvação, ela é tomada enquanto é vida. São as nossas escolhas. Quantos preferem, ou estão preferindo, ser aplaudido pela multidão vazia, pregando o que as pessoas querem ouvir e não o que Cristo tem mandado pregar? Muitos líderes evangélicos se tornaram apenas animadores de auditórios. Pregam por prática, mas deixaram de mostrar para as pessoas que o inferno é real. Deixaram de pregar para as pessoas que o céu e o inferno são reais. E o céu ou o inferno não é longe, não está longe. O céu ou o inferno está mais próximo do que a pessoa possa imaginar. Porque o céu ou o inferno estará no final de uma vida com Deus ou sem Deus.